Vamos então começar o 15º capítulo. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo e parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizestes. Em seguida dirá aquele que estarão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de abrigo e não me abrigastes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não viestes visitar-me. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando nós te vimos ter fome e sede, ou sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e te deixamos de assistir? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de dar. E estes irão ao suplício eterno e os justos à vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Então nós vemos aqui que Jesus está falando de dar de si, da caridade, né, de fazer para o outro aquilo, como nós vemos nos capítulos anteriores, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem a nós mesmos. Então, quando nós damos assistência a alguém, nós estamos assistindo ao próprio Cristo. E quando ele coloca aqui, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, o diabo é aquele que divide, é aquele que separa, aquele que leva ao engano. É esse o significado da palavra diabo, e que depois, na Idade Média e de lá para cá, foi colocado como sendo um ser. Não, é uma palavra que designa tudo aquilo de ruim que aparta o homem do bem. E vamos continuar aqui, porque nós temos o ensinamento maior de Jesus, que é a parábola do samaritano, e vamos entendê-la muito bem. Então se levantou um doutor da lei, que é um fariseu, né? E lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que lestes nela? Ou seja, como você é um doutor da lei, você interpreta a lei, o que você leu na lei, o que você entendeu da lei. E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei mosaica, está no Pentateuco, né? Está na Torá judaica, né? Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Quer dizer, vá e faz o que você conhece da lei e viverá a vida eterna. É só seguir
essa lei, a lei mosaica, é a lei que está ali há 1.200 anos, fazem 12 séculos, né? 1.200 anos que Moisés colocou esta lei. Jesus vem 12 séculos depois, né? O número 12 é um número, digamos assim, da cabala, um número cabalístico, né? De sociedade, de uma série de coisas. Nós vamos ver o número 12 em tudo, né? 12 discípulos, 12 meses, vamos por aí vamos. Mas fazem 12 séculos que eles conhecem essa lei, que Moisés trouxe essa lei. Ele colocou, respondestes bem, quer dizer, soubes interpretar, soubes colocar, soubestes, né, colocar, vai e faz o que está na lei e você ganhará a vida eterna. E agora este homem vem com uma pergunta que muitas pessoas têm até hoje. Mas esse homem querendo justificar-se, porque vamos lembrar, né, ele estava ali querendo testar Jesus. E aí, com a resposta que Jesus lhe dá, com outra pergunta, né, ele quer continuar, quer se justificar, quer ali dizer que ele tem dificuldade de entender, quer tentar Jesus de novo. Ele coloca. Mas esse homem, querendo justificar, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse. Ele podia dizer um monte de coisas, mas ele disse 10 vezes mais com a história que ele conta. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de assaltantes que o despojaram. Vamos aqui caminhar por partes. Jerusalém está no alto, Jerusalém é onde tem o templo. Então, Jerusalém representa o divino, né? Representa a iluminação. Jericó está aqui no baixo, é a cidade dos perfumes, que é o que o nome quer dizer, é a cidade do comércio, é onde tinha a troca de dinheiro, né, o câmbio daquela região. Jerusalém quer dizer a cidade do pão, né? Então aqui de Deus, e Jericó do comércio. Então descia um homem de Jerusalém a Jericó. Simbolicamente, o que Jesus está colocando? Baixava a sua vibração. Ele descia do alto, né, da elevação, para o baixo, para o materialismo, para Jericó, que é a cidade do comércio, do material, né, das coisas da matéria. E caiu nas mãos de assaltantes, né, invigilante, porque ele já mostrou que é invigilante, está descendo da sabedoria, do conhecimento para a materialidade, foi pego pela sua invigilância por assaltantes, que é o que mais tem no mundo material, na materialidade, que o despojaram, tiraram tudo do que era dele, inclusive as suas vestes, né? Quando ele coloca os despojaram, deixaram ele nu ali, cobrindo-o de feridas, né? Bateram nele, cobriram ele de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Se o sacerdote descia, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, o sacerdote já tinha feito as suas oferendas, já tinha se purificado. Dentro do conhecimento judaico, ele tinha se purificado. Dentro da interpretação de descer, né, da vibração do mais alto para o mais baixo, ele também estava na mesma descida, na mesma invigilância que o viajante, que a gente não sabe de que raça, do que é. Um sacerdote viu e passou adiante. Por que o sacerdote passou adiante? Porque ele já tinha se purificado no templo, invigilante do mesmo jeito, ele estava baixando a vibração dele, ou seja, estava indo para o mundo material também. Mas como o homem estava nu e desmaiado, primeiro, como ele estava purificado no templo, ele não podia tocar em algo impuro, o homem estava sangrando. Segundo, ele não tinha como saber se aquele homem era judeu, porque ele não iria socorrer um gentil. E ele não tinha como perguntar para o homem para saber quem ele era, porque ele estava desacordado, para saber pela linguagem a que tribo ele pertencia. E como ele estava nu, se reconhecia as pessoas pela vestimenta. Vamos lembrar que quando Jesus chegava, todo mundo sabia que ele era
um galileu, pelas roupas que ele usava. Então, como o homem estava nu, não tinha como saber se era um gentil, se era um galileu, se era um hebreu. E aí ele passou ao largo. Ele estava purificado dentro dos rituais, né? Dos judaicos ele estava purificado, não podia chegar perto do que era impuro. E estava na mesma baixa vibração do que aquele homem. Um levita, o que é um levita? É aquele que auxilia no templo, ele está abaixo do sacerdote, né? Seria hoje como um diácono, mas ele conhece as leis, ele conhece todo o procedimento do templo. Então, um levita que também vinha pelo mesmo lugar, ou seja, de Jerusalém para Jericó, invigilante, baixando a sua vibração. Perdão. Que vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante, com todo o conhecimento que ele tem, mas também vigilante, olhou e pelo mesmo motivo, porque ele estava nu, sangrando, não tinha como saber se era um judeu ou um gentil, ele passou adiante. Mas um samaritano que vinha em viagem, ele não está vindo do templo para Jericó, ele não está em vigilante baixando a vibração dele, ele está em viagem. E o que acontece com alguém que está em viagem? Para viajar se prepara, deduz que ele é um mercador, que ele é um trabalhador. E se ele é um viajante, ele está preparado para a viagem, ele não está invigilante, ele está fazendo o trabalho dele, ele está preparado. Então, mais um samaritano, vamos lembrar que o samaritano eram os protestantes da época, né? Os judeus não falavam, não tinham os samaritanos como quase como que um gentil, porque eles tinham um templo deles no monte que eles fizeram, eles se apartaram da tribo de Judá, né? Eles se apartaram daquelas colocações do judaísmo que todos os judeus se dirigiam a Jerusalém para ofertar no templo. Eles não, eles tinham outro lugar, eles eram considerados os protestantes da época. Então, um samaritano que vinha em viagem, estava preparado, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu e tocou-se de compaixão. Ele não ficou com peninha, ele não ficou com pena, ele tocou-se de compaixão. Ele, do seu coração emanou uma compaixão, uma empatia, uma solidariedade para aquele homem que ali estava. Não importava se era judeu, não importava se era gentil, se era rico, se era pobre, estava necessitado. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho. O vinho para asepsia, né? O óleo para acalmar em suas chagas, enfaixou-as. O que quer dizer enfaixou-as? Ele fez com que o sangramento parasse. Então ele pôs o vinho para fazer a limpeza, o óleo para acalmar, para dar um alento, enfaixou para que parasse de sangrar e não infeccionasse. E colocando-o em seu cavalo, aqui nós vamos ver nas escrituras, colocando no seu animal de trabalho, né? Aqui na tradução está como cavalo, na maioria das escrituras nós vamos ver lá na tradução do Haroldo, em seu animal de trabalho. Se é o seu animal de trabalho, se é o seu animal que carrega aquilo e ele é um viajante, ele trabalha como mercador, ele está com mercadoria. Para ele colocar o homem neste animal de trabalho, ele precisou se despojar, ele precisou tirar a sua mercadoria, se desfazer de alguma mercadoria, abrir mão daquilo que era caro para ele, porque era o trabalho dele, eram as coisas que ele ia vender, abrir mão de algumas coisas para que pudesse colocar aquele homem sobre o seu animal de trabalho. Então ele abriu mão das coisas importantes para ele. Ele estava ali socorrendo alguém, sem importar quem era. Levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. Levou até uma hospedaria e cuidou dele. Então ele parou o seu trabalho, saiu da sua rota, levou para uma hospedaria, cuidou dele. E mais, e colocando
E no dia seguinte tirou 2 moedas. Nós vamos ver nas traduções que ele tirou 2 denários, na maioria das traduções. Aqui está como 2 moedas. Os 2 denários era o salário de um homem de trabalho do dia inteiro. Era um salário de um dia inteirinho. Era uma boa quantia. Então ele tirou 2 denários, que é o que nós vamos ver em todas as traduções. Aqui está 2 moedas. E deu ao senhorio, ao estalajadeiro, dizendo: cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei em minha volta. Então ele não era uma pessoa desconhecida do estalajadeiro. Ele era uma pessoa conhecida, porque o estalajadeiro não ia ficar com uma pessoa para a qual ele estava incumbindo de curar, se aquele homem não fosse conhecido. Era a rota, é o trabalho dele, ele passava por ali. Então ele falava: você me conhece, fique tranquilo que se você gastar a mais, eu lhe pago. E o estalajadeiro também era um homem de confiança, porque o homem sabia que ele iria cuidar e ele não iria mentir para ele, dizendo que gastou se não tinha gastado. Né? Eu te pagarei em minha volta. Aí Jesus pergunta para esse doutor da lei: qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, pois, e faz o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Ou seja, se você sabe o que é a verdadeira misericórdia, vai e faz o mesmo. Ele não deu tempo nem para que o homem, ele contou a história para que aquele homem, todos que estivessem em volta, mergulhassem na história. Era um sacerdote, mas ele não cumpriu aquilo que estava na lei de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a ti. Vem um levita, que é aquele que abaixo do sacerdote trabalha no templo, mas ele também não cumpriu a lei. E veio um samaritano, que é tão desprezado, que é colocado como um pária. Ele sim foi misericordioso, socorreu e mais, deu dele, tirou parte daquilo que era do trabalho dele que seria vendido, colocou o homem sobre o animal que é o seu mecanismo de trabalho, o seu assessor de trabalho, que é importante, mas ele colocou em cima, levou para uma estalagem, cuidou dele, ou seja, deu o seu tempo, se dedicou, tirou o seu dinheiro e deu para o estalajadeiro e ainda colocou mais. Se gastares mais do que isto, na volta eu te pago, fique tranquilo. Ele deu dele, ele se doou porque ele foi tocado de uma imensa compaixão. Ele não deu do supérfluo. Ele não pediu para o outro: olha, vem aqui, eu te dou umas moedinhas, você cuida desse infeliz. Não, ele cuidou. Ele saiu do seu caminho e cuidou. E era um samaritano. Aquilo era uma bofetada para aquele doutor da lei, porque ele foi o único que cumpriu a lei mosaica, que é a lei que eles estão com ela ali há 12 séculos, 1200 anos ouvindo e discutindo, interpretando a lei. E o doutor da lei não teve como dar outra resposta. Quem foi o próximo? Ele não colocou para o doutor da lei: o próximo é aquele. Não, ele colocou para o doutor da lei responder: quem foi o próximo do homem que estava necessitado? Aquele que teve misericórdia para com ele. Então Jesus coloca: vai e faz o mesmo. A gente vê a astúcia, né? A sabedoria. É o Cristo, né? É um ser crístico, é o governador do orbe. Ele resumiu numa história todo o ensinamento do que ele não concordava, que era com se preocupar se vai lavar a mão, se o candelabro está assim ou está assado, né? Se a vestimenta está do lado certo, se a franja está... Não é isso que importa. O que importa é colocar o que está na lei máxima: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer para o próximo aquilo que gostaria que fosse feito a você, se você estivesse no lugar dele. Jesus, com esta parábola, ensina milhares de coisas para esse doutor da lei e para todos nós. Continuando, toda a moral de Jesus
se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E em todos os ensinamentos ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurado, diz ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereis que vos façam. Amai vossos inimigos. Jesus ainda vai mais longe. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quereis ser desperdoados. Fazei o bem sem ostentação. Não é aquele que vai lá no templo e diz, ó Senhor, como eu sou bom, olha o que eu fiz, em voz alta, né? Para que todos saibam o que ele fez. Não, fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e cujo exemplo ele próprio dá. Ele é o exemplo da caridade, ele é o exemplo do amor ao próximo. Ele é o exemplo que nós temos que seguir, ele é o modelo e o exemplo que nós temos que seguir. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cessa de combater. Perdão. Mas Jesus faz mais que recomendar a caridade, ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá do julgamento final, que é aquele que nós vimos, né? Aqueles que deram de beber, vocês me deram, fiquem do lado direito, aqueles que me deram de beber, que me socorreram, porque tudo que fizerdes para o outro está fazendo a mim. É assim que o rei coloca, né? Que Jesus coloca para nós. Que tudo que fizermos ao próximo estamos fazendo a Jesus. Perdão. Nesse julgamento supremo, no quadro que Jesus dá do julgamento final, como em muitas outras coisas, é preciso levar em consideração a figura e a alegoria. É óbvio, aquilo que a forma de se conversar com aquele povo naquela época. Para homens como aqueles a quem falava, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais, vivas e capazes de impressionar. Para ser melhor aceito, tinha mesmo de não se afastar das ideias pré-estabelecidas. Quanto à forma, reservando sempre ao futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória e figurado do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os argumentos da sentença? Sobre o que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foi cumprida esta ou aquela formalidade, se foi mais ou menos observada esta ou aquela prática exterior? Não. Ele apenas questiona uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa sobre a ortodoxia da fé? Ele se informa se lavou a mão, se não lavou a mão, se acendeu o candelabro, se não acendeu, se ficou 3 dias, 10 dias em jejum, se não ficou? Não. Faz distinção entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, por isso que ele usa o samaritano como exemplo. Não, pois Jesus põe o samaritano
visto como herege. O samaritano era considerado pelos judeus como herege, mas que tem amor ao próximo. Então aqui está, não, pois Jesus põe o samaritano visto como herege, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade, acima do sacerdote, acima do levita, que conhece a lei, que diz que pratica a lei, mas na hora de ser posto à prova ali, socorrer um irmão, só porque ele tinha sangue, porque não podia saber se ele era judeu ou não, porque se fosse um gentil ele não ia socorrer. Ele passou ao largo. Portanto, Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Jesus coloca a caridade como a única condição de salvação. Não importa quem, sem perguntar quem, sem perguntar a crença, sem perguntar a religião, mas socorrer, ajudar, amparar. Sem caridade não há salvação. É isso que Jesus coloca. Caridade verdadeira. Não é a caridade quando você dá do que te sobra, do supérfluo, do pão que está criando mofo, da roupa que está rasgada. Não. É quando você dá daquilo que você tem, que pode até lhe fazer falta. O viajante tirou a mercadoria para pôr o homem no seu animal de trabalho. Tirou do seu bolso 2 denários e deu pro estalajadeiro. Cuidou dele, usou do seu tempo, se dedicou, ele deu dele. É aí é que está a verdadeira caridade, quando nós damos de nós, o nosso tempo, o nosso ombro, quando nós nos damos para ajudar o outro. Portanto, Jesus não faz da caridade apenas uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem realizadas, ele as teria expresso. Se coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, é por ela conter implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc, e etc. E também porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, porque quem é caridoso já venceu o orgulho, já venceu o egoísmo, ele já consegue ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro para realizar a verdadeira caridade. Por isso que este capítulo chama Fora da caridade não há salvação. Da verdadeira caridade, aquela que não olha a quem, quando se doa de si, este é verdadeiramente caridoso. Vamos então continuar este capítulo na sua segunda parte.